Está no ar, no divã do Gicovati. Como sempre, vou começar falando de um assunto que responde a solicitações variadas de vários e importantes e-mails que a gente recebe cada vez em quantidade maior aqui na CBN. Hoje eu gostaria de falar um pouco mais sobre a posição das mulheres que ficam em casa, aquelas que se chamam de do lar ou que têm as prendas domésticas. Isto hoje é visto de uma forma extraordinariamente vergonhosa. É curioso, porque quando eu era moleque, não trabalhar fora, a mulher que não trabalhava fora, tinha status. Era uma posição até de superioridade, porque significava ter, vamos dizer assim, um marido. Minha mãe mesmo dizia isso, né? Ela, graças a Deus, não precisava trabalhar fora, porque meu pai ganhava bem e ela podia, então, cuidar da casa, do filho, enfim, das coisas internas da família. Hoje, qualquer pessoa, qualquer mulher que se dedique essencialmente a isso, parece que perde completamente a sua posição dentro da sociedade, como se fosse vergonhoso uma mulher que não tem atividade fora da família, como se ela ficasse mediocrizada, empobrecida intelectualmente, sem informação, esvaziada. Isso, obviamente, tudo é absolutamente indevido e mentiroso, porque, primeiro, muita gente trabalha fora e tem uma atividade extremamente repetitiva, não criativa e não entusiasmante, né, em muitos aspectos. Além disso, existem muitas pessoas que trabalham, que não só trabalham dentro de casa, só no sentido de não tem esta locomoção e estas ocupações fora, mas tem os filhos pequenos, às vezes muitos filhos, evidentemente uma preocupação enorme em organizar a economia doméstica. Esses filhos são uma preocupação muito relevante para todo mundo. Aliás, é gozado pensar também que no país que nós vivemos hoje, cuidar de filhos, que é uma das coisas, das crianças pequenas, uma das coisas mais relevantes, porque estamos formando a mentalidade e formando a personalidade das pessoas que vão construir o nosso futuro. Isto, trabalho das mães, das famílias, dos professores, tudo isso parece muito pouco valorizado hoje. O professor também era muito mais valorizado antigamente do que é hoje, não é? Então eu penso o seguinte: muitas mulheres bem preparadas, muitas mulheres que teriam plenas condições de atividade fora de casa, elas efetivamente dão preferência à atividade doméstica por acharem relevante e importante esse trabalho. Porém, às vezes têm vergonha de comunicar isso para as outras pessoas, como se isso fosse sinal de mediocridade, de pouca lucidez e de preguiça. É tudo mentira, porque pessoas preguiçosas existem também fora do ambiente de trabalho, existem pessoas muito trabalhadoras dentro das suas famílias, harmonizando filhos, harmonizando, às vezes, outros parentes, harmonizando a economia doméstica e, às vezes, implicando, tudo isso implicando num benefício para o conjunto familiar muito maior até do que eventual ganho fora de casa. De maneira que existe a necessidade de se respeitar duas maneiras de se exercer a condição feminina. Uma, dentro do padrão mais moderno, contemporâneo, em que ambos trabalham fora, ambos dividem as atividades domésticas, marido e mulher. E a mais tradicional, aquela que corresponde ao padrão, vamos dizer, mais voltado para a ideia de que quando um deles, em particular o homem, ganha o suficiente, então a mulher faz às vezes de auxiliar na infraestrutura, tanto na formação dos filhos, quanto na preservação da harmonia, da estabilidade e também dos cuidados financeiros da família como um todo. Trabalho extremamente digno, importantíssimo, é um jogo de dupla em que um faz uma parte, outro faz outra, ao invés de cada um fazer metade da mesma parte. As duas fórmulas são válidas, as duas fórmulas têm sentido e não há nenhuma razão para a gente colocar como mais preciosa uma maneira de ser ao invés da outra. Muito bem. Temos agora ouvintes já na linha e vamos então começar pelo primeiro. Seu nome, por favor? É Carlos Fontes. Pois não, Carlos. Gicovati, boa noite. Eu sou morador de Recife, eu sou advogado.
E eu estou querendo saber, Gicovati, se existe uma relação direta entre a idade de 35 anos e a perda de desejo. Se essa idade é difícil para o homem. Não, 35 anos? Sim. Não é hora ainda de perder desejo, não, Carlos. Por quê? Tem acontecido isso com você? O que tem acontecido, Gicovati, é que eu tenho sentido muito mais dificuldade de conseguir uma ereção num ato sexual inicialmente. Sei. Me diga uma coisa, você está falando isso, você é casado ou solteiro? Sou casado. E você está falando isso na própria relação conjugal ou em qualquer circunstância? Na minha relação conjugal. Que é a única relação que eu tenho. Que você tem. E, por exemplo, se você se masturba, também tem a mesma dificuldade de ereção? Nem tanto. Nem tanto. Quer dizer, mas na relação mesmo. Na relação. Como é que é a qualidade desse relacionamento, tanto do ponto de vista afetivo quanto sexual, Carlos? Excepcional, Gicovati. Muito bom. Muito bom. O sentimental e o sexual também? Todos os sentidos. Sim. Quer dizer, a sua esposa é uma esposa participativa, cooperativa, legal. Muito. Eu só tenho elogios a ela. Sim. Então, a única coisa que eu posso te dizer é o seguinte, que você tem alguma doença física? Tipo, não que eu saiba. Diabetes, alguma outra coisa? Não que eu saiba. Então, não tomo remédio, não sou cardíaco. Sim. E não toma nenhum remédio também, nem antidepressivo? Não, também não. Sim. Então, e a ereção espontânea, por exemplo, durante a noite, ela acontece com frequência? Então, caiu a linha, mas eu vou aproveitar para responder. É suficiente essas informações quase completas para a gente poder falar alguma coisa. Evidentemente que existe a possibilidade de que exista, que às vezes as dificuldades de ereção nas relações de muito boa qualidade acontecem justamente porque a ternura, quer dizer, o clima amoroso que se forma entre duas pessoas pode realmente vir a comprometer um pouquinho vamos dizer assim, o entusiasmo e o brilho erótico, que é uma coisa, em geral, mais puxado para a vulgaridade, mais puxado para uma coisa que nem sempre o casal que se ama e que se dá muito bem consegue, vamos dizer assim, implementar. Quer dizer, o Carlos, do jeito que estava contando a história, deixava muito claro o fato de ter uma relação muito, muito boa e é onde há uma perda, vamos dizer assim, da competência erótica relacionada com o desejo, né? Onde parece que o desejo então fica um pouquinho comprometido aonde existe um clima amoroso de muito boa qualidade. É uma pena que isso seja verdade e aí depende do casal conseguir apimentar um pouquinho, puxando a coisa na direção, vamos dizer, um pouco mais vulgar, puxando um pouquinho numa direção um pouco mais vamos dizer, fora do clima romântico, quer dizer, quebrar o clima romântico, o clima de ternura, e conseguir trazer, durante alguns minutos, que seja a relação para um nível mais apimentado, para um nível onde o erotismo flua mais facilmente do que flui nas relações afetivas de muito boa qualidade. Muito obrigado, Carlos, pena que não deu para completar a ligação. Temos mais um ouvinte na linha. Seu nome? Alô, boa noite. Boa noite. Meu nome é Miriam, eu tenho 62 anos, estou casada com um senhor de 78 anos, já faz 42 anos. Sim. Mas o que está me tirando a paciência agora, de tudo que é desses anos todos, é que quando eu saio sem chave, às vezes sem chave, ele chega e demora para abrir a porta. Ele fica olhando a televisão e não me abre a porta. Ele está com dificuldade de audição, Miriam? Tem um pouco, mas fica olhando, mas sempre foi assim. Mas agora eu já não aguento mais isso. Mas não entendi, há 42 anos que vocês estão juntos e ele está dentro de casa, você sai, quando você volta, toca a campainha, ele não abre a porta? Mas agora eu já não estou aguentando mais isso. Eu já estou perdendo a paciência. E aí o que você vai fazer perdendo a paciência nessa altura da vida? Derruba a porta, né? Vai derrubar a porta. Não é melhor levar a chave, Miriam? Eu levo, mas às vezes não dá. Se eu saio daqui para ir atravessar a rua, é melhor levar a chave assim mesmo, porque senão você está arrumando uma encrenca numa situação mais ou menos difícil de resolver, porque você está casada há 42 anos, seu marido tem 78 anos, você está com 62. Não me diga que você vai fazer as malas e vai embora, vai? Não. Então não tem jeito. Agora ele não vai mudar, parece que ele gosta de te abolar com esse negócio de não abrir a porta, né?
E ele consegue, pelo jeito. Consegue, está conseguindo. Então, penduram a chave no pescoço, né? Fica grudada na chave, faz alguma coisa prática, porque essas coisas às vezes se resolvem com soluções práticas. Sabe que pequenos problemas nos casais, sabe, um é meio pontual, outro é mais afogado e demora, se atrasa para tomar determinadas iniciativas ou mesmo para sair de casa, é melhor combinar o encontro já no lugar final, onde todo mundo quer ir. Aquele que gosta de ser pontual age com pontualidade, e quem gosta de se atrasa para um não ficar na dependência do outro. Cada um encontra o seu meio de transporte, que é para não ter que ficar um na dependência do outro e, portanto, um irritando o outro o tempo todo. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos aqui um e-mail do Bruno, que escreveu o seguinte: doutor, não entendo a razão pela qual tenho pena dos sentimentos das outras pessoas. Já me prejudiquei demais por isso, pois deixei de preservar a minha satisfação para não ser taxado de egoísta e insensível. Sei que consigo tomar decisões, mas a culpa por magoar as pessoas com as minhas decisões, embora sensatas, me corrói por dentro. O caminho para a superação da situação é realmente exercitar essa indiferença? O Bruno, eu não chamaria de indiferença, não. Eu acho que o caminho é você exercitar a sua capacidade de dar a você um tratamento igual àquele que você dá às outras pessoas, e sem nenhuma preocupação em ser taxado de insensível ou egoísta. Quer dizer, parece que você ficou condicionado. Quem não abre mão é egoísta. Egoísta não é esse, não. O que não abre mão do seu legítimo direito é um indivíduo justo. O egoísta é aquele que pega aquilo que não lhe pertence, quer dizer, que quer para se apropriar do que não lhe pertence. O generoso é o que abre mão indevidamente, que é você, por culpa, por medo de magoar a outra pessoa, acaba abrindo mão do que não devia abrir mão e estimulando a vida dos mais egoístas e folgados. Você está fazendo um mal, não está fazendo um bem. Ao perceber que você, atribuindo a você direito igual àquele que você atribui às outras pessoas, você faz um bem à outra pessoa e também a você, certamente você consegue se exercitar, sim, mas não na direção da indiferença, e sim na direção da justiça. Muito obrigado pelo seu e-mail. Muito bem, temos já mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Meu nome é Márcio. É um prazer falar com o senhor, doutor. Muito obrigado, igualmente. Sou assíduo ouvinte do seu programa. Muito obrigado. O meu problema é o seguinte: eu tenho o diagnóstico de fadiga crônica, só que eu venho sofrendo dessa fadiga. Hoje eu tenho 29 anos, só que eu venho sofrendo dessa fadiga desde os 12 anos. E desde os 12 anos eu ficava me perguntando o que é que eu tinha de errado, já que as minhas potencialidades foram diminuindo com o passar do tempo. Aí eu cheguei a fazer diversas suposições. Diversos? Suposições. Eu cheguei, inclusive, como eu não encontrava resposta, eu cheguei a achar que eu tinha depressão. Eu, inclusive, tenho um diagnóstico de DDA também, que é déficit de atenção, só que isso, teoricamente, não tem nada a ver com o cansaço. A questão principal hoje é a seguinte: eu não estou fazendo nenhum tratamento, mas, segundo as minhas pesquisas, nenhum tratamento para a fadiga crônica, ele é 100% garantido a cura ou uma melhora significativa, né? É verdade. E quando eu falo com os psiquiatras a esse respeito, eles também não diferenciam muito o diagnóstico de fadiga crônica para um de distimia ou neurastenia. Neurastenia, que é uma versão mais física da depressão, né? Pois é, então. E por essa definição também não ser muito bem falada pelos próprios médicos, enfim. E eu também fiquei sabendo de um tratamento de exercícios graduados, e eu fico na dúvida de começar, porque, na verdade, qualquer esforço que eu faça já desde os 12 anos, eu chego à exaustão com facilidade. Com facilidade, né? E o outro dia, para mim, é perdido. Eu não consigo fazer, eu perco, inclusive, a capacidade de raciocinar no outro dia. Sei. Então, veja bem, o que eu acho aqui, Márcio, é o seguinte: é um pouco desalentador falar sobre isto
porque realmente a fadiga crônica é uma dessas coisas muito enigmáticas por enquanto. Ninguém sabe exatamente o que significa. Um cansaço danado, sem motivo, que parece um estado depressivo realmente, só que apenas ou principalmente com manifestações físicas. Ainda que se tente os tratamentos com medicações antidepressivas, não há, em geral, resultados brilhantes. Eu, pessoalmente, não conheço nenhuma estratégia de tratamento com resultados brilhantes. Mas também sei que, por vezes, não é o seu caso, porque você tem já 29 anos e começou com 12. Então, tem muito tempo já que a coisa tá girando aí na sua vida. Mas, de todo modo, efetivamente, há pouco o que se fazer a não ser tentar interferir através de atividades físicas mesmo, quer dizer, ou exercícios físicos progressivos, algumas outras estratégias de relaxamento, quer dizer, técnicas que tentem ativar de alguma maneira a própria atividade física, porque muito pouca coisa se pode tentar pela via dos remédios. Trabalhos psicológicos e psicoterapêuticos às vezes têm alguma eficácia, mas nem sempre garantida também, não é? Então, então, naturalmente, vale a pena você tentar um pouco, pelo menos um pouco, de atividade física, essa mesmo que por mais que te esfalfe logo em seguida, como também eu acho que vale a pena buscar ajuda psicoterápica. A parte farmacológica, se você já tentou, provavelmente já tentou medicações antidepressivas e não se deu bem, não adianta insistir de novo, porque não vai conseguir chegar a resultados muito bons, infelizmente, para você. Algumas pessoas se beneficiam com antidepressivo. A verdade é a seguinte, não sabemos o que é a fadiga crônica e ela existe. O fato da gente não saber não quer dizer que ela não existe, porque às vezes também tem uma gente que costuma desqualificar um mal-estar ou uma sensação apenas porque nós não conhecemos o mecanismo que a envolve. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos outro ouvinte na linha. Seu nome, por favor? O meu nome é Agenor. Pois não, Agenor. Então, eu estou comentando, aliás, eu sempre acompanhei o trabalho do senhor desde a Bandeirantes. Pois não. Sempre achei um trabalho inteligente, maravilhoso, e é um prazer falar com o senhor hoje ao vivo. Muito obrigado. Então, eu sou um metalúrgico, né? Na área de ferramentaria e tal, é um trabalho técnico, né? Prático. E a gente convive com muitos chefes, né? Muitas pessoas. E o nosso trabalho, sendo ele técnico, exige muita inteligência, muita capacidade, né? E não raro a gente encontra trabalhos assim, ferramentas, com defeitos até de projetos e coisas antigas, e o pessoal vai martelando aqueles mesmos defeitos. Aí a gente vendo aquilo, que tem certa inteligência para ver, e tem soluções maravilhosas para os problemas, e não raro os chefes começam a perseguir a gente, porque quem sabe com medo de perder a vaga para a gente e tal. Eu acho isso uma coisa horrível, um país como o nosso, com tanto potencial de crescimento, e às vezes chefes menos preparados, sabe, perseguindo subordinados. Agenor, há quanto tempo você trabalha nesse ramo? Cerca de 30 anos. 30 anos, né? E os chefes, em geral, têm mais idade ou menos idade que você? É mais ou menos a mesma idade, né? Mesma idade. Né? E eles, então, ficam sabotando as boas ideias que o pessoal possa ter, como no seu caso, é isso? Isso, e talvez um pouco de inveja, o ciúme, o medo de perder a vaga, né, pra gente, e a gente não quer isso. Simplesmente por enxergar soluções, a gente não se cala, comenta docilmente sobre as soluções e tal. E se você tenta comentar, eles cortam a ideia ou eles pegam para eles a ideia? Pegam para eles as ideias, aí a gente não faz questão de se apropriar das ideias, a gente quer apenas manter o emprego, só que por ter certa inteligência, a gente não gosta de se calar diante da possibilidade de um aprimoramento, não é? De um aprimoramento. Então, eu acho o seguinte, não é para se calar mesmo, Agenor, o que é que, infelizmente,
Isso faz parte do jogo. As pessoas, às vezes, cuidam mais. Isso é o triste. As pessoas cuidam mais do seu interesse pessoal ou das suas inseguranças e invejas pessoais do que, efetivamente, do interesse coletivo, ou seja, daquilo que possa ser o melhor para a empresa, para o grupo de trabalho como um todo, melhores resultados para todo mundo, que obviamente iriam determinar uma sensação de segurança e uma sensação de proteção do emprego para todo mundo, além de que a produtividade cresceria e esse crescimento da produtividade leva a um bem-estar coletivo. É uma pena que o interesse individual, mesquinho, às vezes egoísta, prevaleça sobre o bem-estar coletivo. Mas, infelizmente, essa é a realidade e você, como tantos outros, tem que acostumar e se adequar a isso. Acostumado você está, são 30 anos. Mas, enfim, não adianta se lamentar. Eu só fico triste, mas é esta a condição e é esse o estágio atual da evolução da nossa espécie. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos aqui o e-mail do Silveira, que quer saber o seguinte: doutor, terminar uma relação de 2 meses por telefone significa falta de caráter? Conheci uma moça pela internet há 3 anos, mas só depois de ela se mudar para a minha cidade é que começamos a namorar. No começo foi tudo muito bom, mas a relação esfriou. Ela exigia afeto, mas eu tive medo de ficar preso a essa relação e perder minha individualidade. Por isso rompi o nosso namoro. Então, Silveira, na realidade não significa falta de caráter, mas significa medo. Medo de não conseguir executar a tarefa ao vivo. Quer dizer, terminar um namoro por telefone significa que você, talvez porque acha graça na moça e porque no fundo o que te trava é o medo de ficar preso e medo de perder a individualidade, você se livra da situação por telefone, porque ao vivo talvez os encantos da moça fossem mais fortes do que a sua vontade de terminar. Então, terminar por telefone é um sinal de que você acha graça na moça e que está fugindo da raia porque está com medo ou do envolvimento amoroso ou com medo de perder mesmo a individualidade e, portanto, é vamos dizer, uma fuga em retirada. E não é um sinal de falta de caráter, mas é um sinal de que não está pronto para viver uma relação amorosa de qualidade. Parecia que a moça era mais interessante pela internet enquanto ela morava longe da sua casa. Chegou perto e você arrumou um jeito de cair fora, porque por enquanto parece que você ainda não está pronto para um relacionamento de verdade. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos um ouvinte já ao telefone. Seu nome, por favor? O Wilson. Pois não, Wilson. Doutor, é o seguinte, deixa eu ver como é que eu posso começar. Eu sou uma pessoa que estou atualmente com 62 anos de idade e saí do casamento em 98 e passei por várias mulheres como experiências para ver se permanecia com alguma, né? Sim. Mas não. E, digamos, em 2003, houve uma coisa que para mim traumatizou bastante. Eu sofri um AVC em setembro de 2003. Mas um acidente, AVC significa acidente vascular cerebral. E esse acidente foi muito extenso, foi pouco tempo, foi isquêmico ou hemorrágico? Não, foi um AVC simples. Pequeno. Ficou com alguma sequela ou não? Fiquei. A sequela ficou até hoje. O que é? Segundo o médico, ele falou que ele achou que era muito tranquilo. Me deu vontade de falar, porque não é com o senhor, é comigo, né? O que ele achou? Foi o seguinte, ele falou, não, foi um pequeno AVC, um microvaso do lado esquerdo, que pegou só a sua boca, pegou a língua. Sim. Então você tem dificuldade com a língua. Por isso a língua sua arde, queima, torce, né? Sim. E a boca ficou torta ou não? Não chegou, não modificou nada no meu físico. E também não atrapalha para falar, pelo jeito, né? Está falando direitinho. Não, doutor, aí é que está. Todos dizem, mas você fala muito bem, né? Eu falei, não, mas é claro, eu tento falar o melhor possível e quanto mais eu me esforçar a falar melhor possível, eu vou me ajudando.
Eu acho que sim. Tá bom, mas então, e qual foi a consequência depois desse AVC no resto Então, aí, na época do AVC, 2003, eu ainda morava na rua Santa Cruz. Meu pai era vivo, minha mãe era viva, e nós morávamos num apartamento que era do meu tio, que mora aí nas imediações do Campo Belo. Pois não. Quando foi em novembro de 2004, meu pai faleceu. Wilson, vou lhe pedir só para ser um pouquinho compacto nas suas observações, senão nós tomamos o programa inteiro. Tudo bem. Então, eu ia perguntar para o senhor o seguinte. Depois do AVC e das experiências que eu passei por mulher, não que eu não tenha nenhuma, tenho, mas eu perdi o poder de decisão e segurar essa decisão, seja ela o sim ou o não. Sim. Perdi esse poder de decisão. Você ficou mais inseguro, é isso? Quanto à sua própria... Mais inseguro em relação à sua própria decisão, porque não é que perdeu o poder de decisão, não confia mais na sua capacidade de decidir, é isso? É isso mesmo. Então, e aí você fica indefinido porque não tem aquela firmeza nas suas decisões. Tem uma outra coisa que ficou assim, eu tento lembrar daquilo que foi decidido, aí já ela volta com um ponto de dúvida. Sei. Então, aí, por que isso? Então, Wilson, fica um pouquinho difícil de saber o quanto isso pode ter sido consequência do próprio derrame, quer dizer, do pequeno acidente vascular, pelo jeito foi hemorrágico, né? Que interfere numa pequena região do cérebro e pode, naturalmente, então, com isso, modificar algumas características da pessoa, ou da personalidade da pessoa, ou mesmo uma certa firmeza, dependendo da região. Agora, pode também ter acontecido uma certa perda da autoconfiança, não é? Em decorrência vamos dizer, do fato de você ter tido a doença e ter se sentido um pouquinho mais inseguro em decorrência de ter experimentado, vamos dizer assim, uma alimentação física. Quer dizer, você tinha aí, vamos dizer, quase 60 anos quando aconteceu isto, e naturalmente fica uma época em que, diga-se passagem, memória, lembrança, certezas, tudo isso fica um pouco mais frouxo para todos nós mesmos, mas de todo modo, provavelmente a sensação desagradável relacionada com a doença e relacionada com, vamos dizer, a insegurança pessoal, deixa o indivíduo com mais dificuldade de tomar firmes decisões, deixa o indivíduo com mais dificuldade de ter essa convicção tão rigorosa nas suas coisas. Mas eu acho que é mais um problema psicológico do que orgânico. Então, talvez seja o caso de você buscar, mais do que tudo, ainda uma ajuda psicológica, e não só buscar, vamos dizer, as consultas com o neurologista. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? É Lília. Pois não, Lília. Então, doutor, boa noite. Boa noite. O que está acontecendo comigo é assim, 14 anos atrás, eu tive uma gestação na trompa, né, com 3 meses vinha perder, mas na gestação... Peraí, teve uma... Quantos anos você tem agora, Lília? Eu tenho 32. E há quanto tempo atrás foi isso? 14? Você 14. tinha 18 anos, então teve uma gravidez na trompa, é isso? Isso, uma gravidez tubária. Tubária e perdeu a criança. Isso, mas só que naquele tempo, nos 3 meses, eu tinha um desejo assim de... comer sabonete, lamber sabonete, né? Mas aquilo ali passou e foi passado... Desejo de comer sabonete? De lamber. Isso na época da gravidez? Isso. Então, durante a gravidez ou depois que teve a gravidez? Então, quando eu estava no tempo da gravidez, no caso, né? Nos 3 meses. Aí depois aquele desejo sumiu. Depois que perdeu a criança, o desejo sumiu? Isso, assim, venho... Você sabe que eu nunca ouvi ninguém ter desejo de lamber sabão durante a gravidez. É a primeira vez que eu... Ou seja, você conhece outras pessoas que ficaram... Então, eu conheço, assim, outros casos, assim, de pessoas de cimento, de terra, mas sabonete, não, né? Sei. Não conheço. Tá bom. Mas de todo modo, acabou a gravidez, acabou esse desejo estranho. Então, passou, né? Aquilo ali passou, tentou vir algumas vezes, mas foi bem leve. Só que de um tempo pra cá,
acentuou muito e virou uma coisa assim bastante forte. Aí eu fiz o exame de gravidez no caso da farmácia, aí constatou negativo, e aí eu falei, você pode ter verme, tomei algum remédio, nada. Então, você é casada hoje, Lili? Estou casada, sim. Aí eu fiquei pensando se eu posso estar com algum problema, doutora, assim, compulsivo, porque se passar o dia e eu não lamber o sabonete, se eu não digeriria aquilo, não sentir no meu organismo, para mim não... Mas você lambe o sabonete inteiro ou dá uma lambida no sabonete? Eu passo na mão, lambo, passo na boca, entendeu? Na buchinha, eu chupo a buchinha. Chupa a buchinha com o sabonete, né? Isso, entendeu? O meu, assim, eu sinto aquele cheiro, pra mim aquilo ali é tudo, assim, mexe, assim, comigo, assim, chega a ser uma coisa igual, eu pensei, assim, será que eu tô com uma compulsividade, entendeu? Alguma coisa desse tipo. Então, como eu lhe disse, eu nunca vi esse tipo de comportamento, mas certamente parece, quer dizer, comportamento desse tipo relacionado com, vamos dizer assim, a pessoa ter uma necessidade assim compulsiva mesmo de ingerir ou de lamber o sabão. Existem várias outras formas de compulsão, às vezes são de arrancar fios de cabelo, às vezes de arrancar cílios mesmo, ou fazer outras feridas em si mesmo, e parece que a pessoa não aguenta ficar mais do que um certo tempo sem algum tipo de compulsão. Então, parece mesmo de caráter compulsivo, eu acho que seria o caso de você buscar fazer uma consulta psiquiátrica, fazer uma tentativa de medicações e o uso também de recursos psicoterápicos, porque, evidentemente, isso, eu não sei qual é o impacto que isso provoca no seu dia a dia, mas definitivamente é uma coisa que está bastante fora da média, fora do padrão, de modo que vale a pena, sim, você ir atrás de uma ajuda médica, psiquiátrica primeiro e psicoterápica logo em seguida. Muito obrigado pelo seu telefonema. O Fábio nos escreveu o seguinte: Dr. Gikovati, desde criança tenho crises nervosas esporádicas. São momentos de fúria que não consigo controlar e acontecem quando estou sob pressão. Por exemplo, um dia a pressão por resultados no trabalho fez com que eu quebrasse um separador de papéis ao arremessá-lo no chão com toda a força. Portas, paredes, teclados de computador, objetos pequenos, tudo se transforma em alvo. A crise dura alguns poucos instantes e após a explosão me sinto até aliviado, mas assustado comigo mesmo. Quando passa, tudo parece começar de novo. Até minha mulher e meus filhos ficam assustados, embora já estejam acostumados. Desconfio que meu problema tem algum componente genético. Minha mãe é uma pessoa muito nervosa e impulsiva. Sempre tive discussões acaloradas com ela. Tenho tias e primas esquizofrênicas. O que o senhor me diz disso? Muito bem, Fábio, eu tenho dificuldade de falar porque essas crises só acontecem quando você está sob pressão. Isso aqui são são momentos de fúria, pelo jeito, muito bravos, né? O fato de você ter chamado de genético porque a sua mãe também tinha, você veja que complicação que é a psicologia. Você conviveu com ela e foi educado por ela. Ao mesmo tempo que ela te transmite os genes, ela também lhe transmite os hábitos e a maneira de ser e o comportamento dela. Assim como eu falava no início do programa, a importância das primeiras relações da criança com as figuras, principalmente da mãe. Não é? Então é difícil saber se a sua mãe lhe transmitiu isto pelo modo de ser dela ou pela via genética. De todo modo, esta coisa às vezes agressiva e explosiva desta maneira furiosa, não raramente também pode ter a ver com pequenas alterações elétricas da região frontal esquerda, quer dizer, cerebral, quer dizer, pequenas limitações ou pequenas feridinhas cerebrais que provocam alterações elétricas incomuns. Quer dizer, valeria a pena aí buscar uma consulta com um neurologista e excluir esta hipótese de um pequeno foco irritativo na região temporal esquerda, que às vezes provoca essas crises impulsivas. E não é raro que elas se manifestem particularmente quando a pessoa está sob pressão. Mas o fato de acontecer sob pressão e ter esse elemento, vamos dizer, ligado ao modo de ser da sua mãe, também pode significar falha no processo de aprendizado e de educação, quer dizer, falha no processo de aprendizado, no controle sobre a agressividade, aprender a lidar melhor com frustração e contrariedades, que parece que não é o seu forte. Muito obrigado pelo seu e-mail. Temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Eu me chamo Daniel. Daniel, pois não.
Doutor, é o seguinte, faz um tempo que eu tô tendo um problema com minha esposa, né? E agora ela resolveu se separar, só que a gente tá num atrito muito grande em casa, e aí, desde que começou essa confusão toda, ela falou que vai embora, tudo, e desde que ela falou que vai embora, ela não se relaciona mais comigo, né? Intimamente. E eu tenho tido muito problema com isso. Eu fico muito nervoso, muito estressado. E às vezes eu não consigo me controlar. E quando você não consegue se controlar, o que você faz? Bate? Não. Grito com ela, discuto. Antes da briga, antes de começar a separação, você não era assim? Não. Mas não, eu sou uma pessoa, no geral, com todo mundo, tranquilo, né? Tranquilo, só que... Daniel está casado há quanto tempo? Oi? Está casado há quanto tempo? Olha, desde que eu conheço ela, uns 10 anos, só que casado há uns 8, 9 anos. 8 anos. E nesses 8 anos a relação foi boa durante um tempo? Olha, foi muito boa, só que ela é muito instável emocionalmente. Algumas vezes ela fala que me ama. Há 3 meses atrás ela falava que me amava, que deve tá tudo bem. Agora tá com um tempo que a gente vive em um atrito assim, muito confuso, sabe? Desde que eu conheci ela, ela é muito instável emocionalmente. Sim. E você não quer separar, é isso? A verdade é que não, né? Mas eu percebo hoje que é necessário. Porque sofro muito com isso. Desde de uns 2 anos pra cá, assim, ela anda muito, sabe, a dela é instável. Uma hora me ama, outra hora me odeia, não quer viver comigo, não quer ser minha esposa. Você tem filhos, Daniel? Oi? Tem filhos? 2. Então, a parte chata disso são os filhos, né? Porque, exatamente, evidentemente, a separação... Agora, de todo modo, por mais instável que seja o humor, se ela fica falando horas que te ama, horas que não ama, você tinha que talvez tomar uma atitude um pouco mais firme de se afastar dela, né? E não ficar por perto, não é? E se afastando dela, talvez dar uma certa noção mais clara para ela da gravidade do que ela está falando e das consequências efetivas. Eu, honestamente, numa situação como a sua, eu sairia me afastaria dela, que eu sairia de casa, iria ou para casa de algum parente, de algum amigo, falar assim, eu não vou ficar aqui aguentando esse vai e vem, esses tipo de desaforo, nem malcriações, estou fora. E com isso, eu acho que você cria uma pressão para ver se ela, pelo menos, dá sinais mais claros do que ela quer. Se é tão instável de humor e que vá ou realmente tomar uma decisão mais firme ou então buscar uma ajuda profissional para saber o que quer. Essas pessoas com humor oscilante, mas muito instável, na realidade correspondem a uma personalidade difícil e que às vezes também precisa ver para você efetivamente se é absolutamente interessante estar vivendo com uma mulher assim. Eu sei que existem as crianças e isto é uma variável muito, muito relevante, mas saia de perto, se afasta por um tempo, que eu acho que você cria uma condição meio radical para ela, em que ela vai mostrar claramente qual dos dois sentimentos é o que está realmente prevalecendo dentro dela, e se ela quiser depois voltar, você estimula ela a buscar também uma ajuda psicológica para ver se comporta dentro de um padrão mais estável. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Meu nome é Carlos. Pois não, Guarulhos. Carlos. Pois não. Doutor Chico, parabéns pelo seu programa. Escuto todos os domingos. Muito obrigado. Eu queria saber do senhor se uma pessoa que, assim, ela é minha amiga e já tem algum tempo, já tem 7, 8 anos. Nós se damos muito bem, convivemos bem, vamos a todos os lugares, temos muitas coisas em comum. Quantos anos você tem, Carlos? Tenho 30. E ela? Ela, 24. Sei. E assim, seria uma pessoa ideal para ser esposa, para conviver ao resto da vida. Só que 2 vezes eu chegando nela, ela falou que me via só na relação de amizade, né? Não via assim com relação de sentimento. Ela falou que já até fixou nessa situação, mas que acabou passando, ela me vê na relação de amizade. E eu queria saber do senhor se tem como eu reverter isso, ou só o tempo, ou não tem mais jeito.
Ah, mas claro que tem. Mas é assim mesmo, Carlos. Infelizmente, você traz um tema que é um tema que, inclusive, eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco, porque você vai ver que o e-mail que eu tenho aqui para ler, que chegou esta semana, é bem em cima da mesma coisa que você está falando. Quer dizer, essa ideia de que o que serve para amigo não serve para namorar significa uma coisa totalmente sem pé nem cabeça, porque só falta a gente, então, concluir que tem que namorar com o inimigo. Não é? Evidentemente, a pessoa que serve como amigo e não serve para namorar significa que não vem o desejo sexual do jeito que a pessoa gostaria, talvez, porque a impressão que dá é que quando as pessoas têm muita afinidade, combinam, e principalmente quando você, se você é um cara legal e tem muita coisa em comum e trata ela muito bem, é muito amoroso, respeitoso, leal, sincero, né, de bom caráter, enfim, todas essas propriedades, efetivamente, tudo isso parece que forma o ingrediente perfeito e ideal para um bom amigo e, pelo jeito, não é o ambiente, ou o ingrediente ou o homem ideal para um bom namorado, o que não deixa de ser um absurdo, porque aquilo que serve para namorado, então, vai ter que ser uma pessoa totalmente diferente de você e, portanto, sem nenhuma das boas qualidades. Porque não acho que é o problema da falta de achar graça, porque quando a gente tem um amigo muito próximo, muito querido e gosta de sair com ele, é porque já acha graça em muitas coisas, no jeito de ser da pessoa. Mas falta uma pimenta aí, né? E essa pimenta parece que é justamente o fato de você ser um cara muito legal. Ouve só a resposta do e-mail que vem em seguida, que eu acho que completa muito bem a sua observação. Muito obrigado pelo seu telefonema. E veja só, a Marta nos escreveu o seguinte: Dr. Flávio, minha filha terminou um relacionamento com um rapaz que ela mesma considera perfeito. Acho que ela está jogando fora uma grande oportunidade de ser feliz. O rapaz é apaixonado por ela, faz todas as suas vontades, tem um ótimo caráter, mas minha filha acredita que ele é meloso, ou seja, carinhoso demais. Sei que a vida é dela, mas gostaria de saber se há alguma orientação que eu possa dar. Então, Marta, eu fico somando com o que você escreveu, com o que o Carlos estava dizendo, eu continuo muito entristecido de perceber que as pessoas continuam realmente ainda muito mais fascinadas pelos cafajestes, pelas pessoas que não são amorosas, pelas pessoas que não têm o ótimo caráter, pelas pessoas não confiáveis, por aqueles sabonetes molhados que a gente tenta pegar e estão sempre escorregando. Os moços e as moças continuam fascinados por esses personagens não muito convincentes em termos de caráter, de integridade e de personalidade. É uma lástima, mas isso tem algumas explicações que têm que ser entendidas para que a gente possa talvez ajudá-los e, inclusive, você poder encaminhar um pouco melhor o raciocínio da sua filha. No fundo, é o seguinte: isso corresponde a um estágio de evolução emocional na qual a pessoa, às vezes, com pouca e baixa autoestima e pouca coragem para um amor, vamos dizer assim, e para um verdadeiro encaixe emocional, somando a baixa autoestima com pouca coragem para o encaixe emocional, vai atrás de uma pessoa que seja o oposto dela mesma, ou seja, vai atrás de uma pessoa que seja, se ela é uma menina doce, dócil e legal, vai atrás de um cara que seja agressivo, estourado, se ela é tímida, vai atrás de um extrovertido, quer dizer, vai atrás do seu oposto por baixa autoestima. E também vai atrás de alguém que não dá aquele clique tão intenso, porque esse clique intenso pressupõe um encaixe emocional que a maior parte das pessoas não tem coragem para isso, quer dizer, as pessoas não estão prontas para esta efetiva vinculação emocional para valer. Além disso, o fascínio erótico tem muito a ver com o desejo de conquista e daquilo que está meio que escapando, do que está sempre para ser conquistado permanentemente, porque
não passa aquela confiabilidade, aquela firmeza. Então, o tipo cafajeste é sempre mais fascinante do ponto de vista erótico. Então, esse tipo meloso, leal, confiável, não é? Que serve para ser amigo, como foi a história do Carlos agora há pouco, ou como namorado da sua filha, parece que entusiasma menos sexualmente do que o cafajeste, o que é uma lástima, mas é assim mesmo. E esses moços tinham que saber disso e tinham que saber também se colocar de uma maneira um pouquinho mais firme, um pouquinho menos dedicado e principalmente esperar um pouquinho mais de retorno da parte da moça para poder, vamos dizer, se colocar também. Quer dizer, isso aqui, toda vez que o indivíduo acha que quanto mais ele for legal e dedicado, mais chance ele tem, está equivocado, porque ele tem que ser firme também, tem que demonstrar, vamos dizer, que ele quer retribuição e reciprocidade com as coisas que faz. Talvez, no caso da sua filha, a única coisa que você deva dizer a ela é o seguinte: enquanto você, minha filha, continua fascinada por homens que não são como este aí, que você mesmo acha que é perfeito, namore, mas não case. Para casar, pelo amor de Deus, case com um moço que presta, com um moço que serve para ser amigo, e não casa com o inimigo, porque se casar com o inimigo vai ter problema depois. Muito obrigado pelo e-mail. No Divã do Gico Vaz tem produção de Diego Matoso e Fernanda Campanucci. Os trabalhos técnicos de hoje foram de João Amaral. A direção nacional de jornalismo é de Marisa Tavares. Boa noite.